O Bolsonaro está em completo desespero. O Bolsonaro foi avisado ontem de manhã pelo Valdemar da Costa Neto o seguinte: ô Bolsonaro, cada minuto que passar que você não se pronunciar, seja qual for o seu pronunciamento, você está perdendo o cacife político para tentar negociar qualquer coisa a partir de 1º de janeiro. O Centrão está irritado contigo. Você não pode ficar dias e dias e dias sem reconhecer o resultado da eleição, porque isso é ruim para o Centrão. O que é ruim para o Centrão, não vou falar. Eles esmagam sem dó quando eles precisam esmagar alguém. Pois bem, o Bolsonaro se reuniu, então, com o Valdemar da Costa Neto no começo da tarde de ontem. Ficaram horas e horas reunidos e foi acertado. Isso vazou para toda a mídia, não só por uma fonte, várias fontes diferentes que estiveram em parte da reunião ou na reunião inteira, disseram. O Bolsonaro acertou com o Valdemar da Costa Neto que ele vai ganhar a parte dele, vai receber a parte dele do Bolsolão. Vamos lembrar, o Bolsolão é o orçamento secreto que a mídia chama para parecer que não é crime. Mas não tenha dúvida, se o STF não acabar com essa palhaçada, o tal do orçamento secreto, no governo Lula vão dar um nome para parecer que é crime, viu? Para meter a culpa no Lula de um esquema do Bolsonaro. Pois bem, o Bolsolão roubou 54 bilhões de reais. Gente, é muita grana. Quando eu falo os números, as pessoas acabam, 54 bilhões, é muita grana. 1 milhão de reais é dinheiro? Eu tô falando de 54 mil vezes mais que 1 milhão de reais. Isso é o que roubaram. Então, o que ficou acertado é o seguinte: o PL vai pagar para o Bolsonaro uma mansão, uma mega. Você acha que a mansão do Flávio é grande? A que o Bolsonaro vai morar, aquela é grande. Então, uma mega mansão, não é qualquer mansão não que vão pagar para o Bolsonaro. Vão pagar para o Bolsonaro todos os advogados e todo o trabalho advocatício que for necessário para ele. Hoje o Bolsonaro tem 58 processos no STF, mas tudo indica que ele terá mais, porque a partir do momento que ele não tenha foro privilegiado, ele poderá ser investigado pelos crimes que ele cometeu quando foi deputado. Então, a giripoca vai piar, o pau vai cantar para o lado do Bolsonaro. E também vão pagar para o Bolsonaro um mega salário para ele ser dirigente do PL. Ou seja, ele não vai fazer nada, vai ser Aspone, que é assessor de PI nenhuma, e vai ficar morando na mansão dele, recebendo a parte dele do Bolsolão. Obviamente deve ter recebido já muito fora do Brasil, mas vai continuar recebendo agora legalmente parte da verba que ele ajudou a roubar muito. Pois bem, e aí o Bolsonaro fez o discurso dele, um discurso de menos de 2 minutos, já analisei aqui, um discurso que foi feito sob medida, foi escrito para inflamar os bolsonaristas. Para quem não sabe, o Gabinete do Ódio ficou a manhã inteira de ontem, já sabendo que o Bolsonaro ia acabar se pronunciando, ficou preparando os bolsonaristas, principalmente nos grupos de Telegram que estão organizando esses bloqueios de estrada, para o discurso do Bolsonaro. Então eles foram preparados para dizer: olha, se o Bolsonaro não falar eu perdi, é porque o Bolsonaro tá mandando vocês irem pra rua. Isso começou a ser dito, e aí tem várias pessoas que são líderes disso aí, que eles começaram a mandar áudio, isso foi tocado para as pessoas que estão nas estradas, tudo mais. Chegou o Bolsonaro e falou, não falou, eu perdi. Falou, agradeço aos meus votos, olha, saudou os manifestantes, aí falou, não podemos cercear o direito de ir e vir. Isso todo mundo ignorou, porque já estavam treinados para ignorar isso, aí atacou a esquerda e saiu. Quer dizer, ele fez o discurso sob medida porque ele já tinha treinado essas pessoas, ele inflamou os seus manifestantes. E ele, com o Gabinete do Ódio, que é comandado por ele, Bolsonaro, né? Ele quem comanda as redes sociais e os robôs, mas ele quem dá as ordens do que será dito. Pois bem, a mídia entendeu o contrário. Às vezes eu fico pasmo como esse pessoal enche o rabo de dinheiro, esses jornalistas, para não conseguir analisar uma coisa tão simples direito. Eu entendo uma pessoa analisar ali no momento, mas passadas 24 horas a mídia continua analisando errado, realmente você querer insistir no erro. Eu entendo os jornalistas, muita gente até de esquerda que viu o discurso do Bolsonaro e logo fez a análise, o Bolsonaro tá ali amansando o pessoal. Ok, passadas 24 horas, as manifestações aumentaram, tudo o que aconteceu, a pessoa continuar falando que ele quis amansar, realmente, ou é mau caratismo, viu? O pessoal da grande mídia é mau caratismo, ou é muita burrice. Geralmente não. Pois bem, o Bolsonaro, logo depois do discurso, foi ao Supremo Tribunal Federal. Os ministros já estavam irritados. Não todos. Alguns ministros são mais politizados, eu vou falar politizados que eu quero dizer leem mais, outros leem menos, são mais avessos a isso, pensam mais no seu trabalho, de ver as coisas, tudo mais. Outros não, outros leem as notícias, são mais assim, viciados em ler as coisas. Tá, esses
estavam irritados. Por quê? Porque eles já sabiam que o Bolsonaro fez o discurso sob medida. O Alexandre de Moraes estava furioso. O Alexandre de Moraes era o mais furioso. O Bolsonaro se encontrou com 9 ministros, eu tentei achar a lista deles, não consegui achar quem é que estava lá. Tava o Alexandre, tava a Rosa Weber, tava o Edson Fachin, tava o Gilmar Mendes, tava o Cássio Nunes e o André Mendonça. Eu não sei os dois que não estavam, eu não sei. Talvez o Lewandowski, o Toffoli, não sei. Realmente não consegui achar que era os dois. Mas o Bolsonaro se reuniu com 9 ministros do STF, ele foi pedir arrego. Na reunião, você deve estar falando, nossa, o que o Bolsonaro falou a sós, tudo mais. Nada com nada. Li de várias fontes diferentes. Os ministros, eles são até amigos de alguns jornalistas, algumas jornalistas, eles vão falando o que aconteceu. Então, quando você pega vários relatos diferentes de uma reunião, você consegue montar o quebra-cabeça, ligar os pontos. É igual aquele joguinho de criança. Liga o ponto, quando você começa, você não vê. Quando você vê, pô, no final tem um desenho bonito. Daí você fala, nossa, eu desenhei isso, nem vi. Pois bem, você vai ligando os pontos, e aí você vê o que aconteceu. Ok, o Bolsonaro começou falando que ele sempre jogou nas 4 linhas da Constituição. Imagina a cara do Alexandre de Moraes quando o Bolsonaro começou a falar isso. Tá, aí os ministros falaram, ó, Bolsonaro, você não pode reclamar que a eleição foi injusta. Ele tinha acabado de falar que a eleição foi injusta. Injusta é a sigla dele. O gabinete do ódio já tinha preparado o pessoal. Quando fala que a eleição é injusta, quer dizer que foi fraudada, que a urna não funciona. É isso que ele quis dizer quando ele falou que a eleição foi, que o processo foi injusto. E a mídia falando que ele estava amansando o pessoal. É incrível. Pois bem, quando ele falou que jogou nas 4 linhas, falaram para ele, ó, você não pode falar que foi injusto, ô Bolsonaro, porque o TSE, por exemplo, proibiu o PT de ficar te associando à pedofilia, proibiu o PT de ficar te associando a canibalismo, proibiu o PT de falar várias coisas que eram falas suas. Eu não estou falando aqui de fake news, jogaram na cara dele. Ninguém está falando nem de fake news. Eram declarações suas. E a gente não deixou ser usado porque não era o contexto da eleição. Na verdade era, o TSE foi extremamente conivente com o Bolsonaro. Deixava o Bolsonaro disseminar fake news, demorava 2, 3, 4 dias para retirar do ar as fake news, demoraram até depois da eleição para banir as redes sociais da Carla Zambelli, do André Valadão e de vários outros bolsonaristas. Demoraram, foram extremamente coniventes, quase que o Bolsonaro ganha e faz uma ditadura, foi por menos de 2 pontos. Deixaram o Bolsonaro comprar votos, eu aqui avisando, saiu matéria na Globo mostrando que eles estavam comprando voto mesmo descaradamente, e eu avisando, e o TSE deixaram a Polícia Rodoviária Federal fazer o que fez no dia da eleição, foram coniventes. Enfim, jogaram mais ou menos essa conivência na cara do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro ficou meio sem ter o que dizer, aí ele tentou fazer gracinha com os ministros. Foi uma conversa de mais ou menos 1 hora. Dizem que ele ficou quase metade do tempo tentando fazer gracinha. É isso. Fazer aquele jeitão dele, o tiozão fascista, é isso que ele ficou tentando fazer com os ministros. Muitos não têm paciência mais para isso. 4 anos dessa palhaçada, o cara acabou de incitar manifestantes, outros não sabiam que ele estava incitando manifestantes. Alguns ministros agradeceram ao Bolsonaro pelo discurso que ele fez. Obrigado, Bolsonaro, por falar para o pessoal deixar as estradas. Vamos lembrar, ele tinha acabado de fazer o discurso. Alguns ministros, como Alexandre de Moraes, sabiam o que quis dizer o discurso do Bolsonaro, por isso ele estava furioso. Outros, como Fachin, por exemplo, não. Fachin não sabia. O Fachin agradeceu ao Bolsonaro pelo discurso que inflamou manifestantes. Esse é o nível. O Fachin deve ler ali os repórteres da grande mídia, que ele deve estar acostumado. Vamos lembrar que o Fachin é lavajatista, um daqueles que rasgou a lei para prender o Lula sem prova e tudo mais. Esse cara deve se informar pela grande mídia, deve estar dizendo, nossa, Bolsonaro amansou. O Luiz Fux, não sei se estava lá ou não, porque pelas listas que eu vi, não achei o Luiz Fux. Se tivesse lá, o Luiz Fux é bolsonarista, bolsominion raiz, cravou o 22 na urna. Você pode ver que eu não falei o número do Bolsonaro até hoje. Agora que passou a eleição, posso falar. Até porque na próxima ele não será candidato, porque estará preso. Se der uma desgraça muito grande e acabar tendo algum bolsonarista candidato, não será no PL, que em 4 anos vão quebrar o pau lá. Então, o Luiz Fux cravou o 22 na urna, mas deve ter cravado tão forte, quando ele apertou o 2, o Bolsonaro fez até assim, opa, senti, foi assim mesmo. Bolsonarista raiz, então alguns estavam tentando amenizar. Aí o Bolsonaro depois, no final, ele perguntou, como é que estão os meus meninos aqui? Meus meninos são o André Mendonça e o Cássio Nunes. Vários ministros confirmaram a locais de mídia diferentes que o Bolsonaro chamou o Cássio Nunes e o André Mendonça de meus meninos. Esses meninos, eles vão... Sabe menino
que quando é criança, quando é ainda jovem, fala, nossa, que menino responsável, que menino legal. E aí quando vira adolescente, vira um demônio, desrespeita os pais, desrespeita todo mundo. Sabe isso? É o Cássio Nunes e André Mendonça. Prepara que a partir de 1º de janeiro, os meninos do Bolsonaro vão virar 2 adolescentes revoltados com ele. Você vai ver o que vai acontecer com o Bolsonaro, viu? Principalmente o André Mendonça. O Cássio Nunes, não sei. Tem algumas coisas que eu tenho suspeita, mas não posso falar aqui ainda. Mas o André Mendonça, não tenha dúvidas. Esse vai pegar o Bolsonaro de jeito. Pois bem, aí os ministros falaram que não, tão bem, aquela coisa institucional, porque os ministros não gostam do Cássio Nunes. Ninguém gosta do Cássio Nunes. Ninguém. Cássio Nunes está completamente isolado no STF, não só pelas decisões dele, às vezes serem criminosas, mas porque ele rasga a lei. Uma coisa é o jurista que fala, olha, isso acontecia. Eu via debates, por exemplo, do Mensalão. O Joaquim Barbosa rasgava a lei. Ele rasgou a lei para prender o Zé Dirceu, sem provas. E você viu os debates, só que o Joaquim Barbosa rasgava a lei de uma maneira assim, jurisdiquês. E vamos lembrar, ministros da Suprema Corte, eles adoram jurisdiquês. É aquela coisa no direito, pomposa. E ele falava de uma maneira tão bonita que eu, Thiago, escutava e falava, pô, olha, esse cara inteligente. Aí cada briga do Joaquim Barbosa com o Gilmar Mendes, com o Lewandowski, que falava, pô, isso é ilegal, mas eram brigas de alto nível. O Cássio Nunes, não. O Cássio Nunes pega a decisão da Flórida, dos Estados Unidos, aí ele distorce a decisão, faz assim, ó. Sabe quando você torce uma toalha, mas torce tanto que até rasga? É isso que ele faz, torce a decisão inteira para tirar um trecho e fala assim, ó, então tem jurisprudência para fazer o que eu quero. Ele pega a jurisprudência de um tribunal de um estado dos Estados Unidos, não é nem da Suprema Corte dos Estados Unidos, de um estado, de outro país. É como, imagina um juiz no Japão, vai julgar lá um caso no Japão, ele fala, não, mas olha, o tribunal lá de São Paulo julgou uma coisa outro dia ali desse jeito, ó, então aqui no Japão tem que valer como... É esse nível do Cássio Nunes. Então aí ficou aquele clima sem graça, no final o Bolsonaro tentou fazer piada com o Alexandre, e aí todos, é unânime quem estava na reunião, ali o clima azedou de vez. Já estava o Alexandre bravo, de cara fechada o tempo todo, alguns outros ministros também, mas todos tentando uma conversa institucional, né? O presidente da República ainda. Quando o Bolsonaro começou a falar para Alexandre, que eu sou palmeirense, é corintiano, a primeira interação que ele teve com o Alexandre, já levou um corte do Alexandre. Ele tentou continuar, levou outro corte do Alexandre, e aí a reunião acabou. A reunião acabou porque ficou o clima que era ameno, assim, sabe aquele clima... Não sei se já aconteceu nas nossas vidas. Se você encontrar alguém que você não gosta, você tem que ficar com um sorrisinho amarelo, assim. Todo mundo já deve ter passado por essa situação. Eu não passo, felizmente, há muitos e muitos anos, mas quando eu era criança, adolescente, toda hora, né? Ainda mais adolescente, você se mete em cada situação que as pessoas te põem. Mas, os ministros estavam nessa, sorrisinho amarelo. Até que o Alexandre chegou, deu 2 cortes no Bolsonaro. A reunião acabou porque ali desandou a maionese. Se você já fez maionese aí na sua casa, você sabe, quando desanda a maionese, não adianta. Ferrou. Pois bem, acabou a reunião, o Alexandre saiu... Eu vi 3, 4 vídeos diferentes de repórteres de 2 ângulos, que tava uma fila, assim, parecia um corredor polonês, assim, de repórteres, e passava os ministros no meio. Eu vi de um lado e vi do outro. O Alexandre saiu, mas ele saiu irritadíssimo, furioso. Coincidência ou não, logo depois do Alexandre sair, ele bloqueou mais de 20 grupos de Telegram que estão incitando o golpe. Esses grupos estavam eufóricos após o discurso do Bolsonaro. Muita gente fala, o Bolsonaro foi pedir trégua, foi pedir anistia. Eu vou falar, ninguém pede trégua e anistia na frente de 9 ministros. Você pede na frente de um de cada vez. Ninguém faz acordo ilegal, na frente de 9 ministros. Imagina você vai propor uma coisa ilegal e você propõe para 9 pessoas que não gostam de você juntas. Não. Quando alguém vai propor alguma coisa legal, é no telefone, é no WhatsApp, depois vamos se encontrar, aí se encontra fora da agenda, como quando o Gilmar Mendes se encontrava com o Temer fora da agenda. O Gilmar Mendes ele se abaixava no carro dele para ninguém ver que era ele, entrava num carro que não era o dele, num carro qualquer que não tinha placa do STF, entrava na garagem lá do Palácio do Jaburu, que era onde o Temer morava, e aí ele se encontrava com o Temer no palácio, depois ele abaixava como um bandido para sair. Gilmar Mendes, não é bandido, é ministro da STF. Aquilo é encontro secreto de quem está tramando alguma coisa. Se encontrar com 9 de uma vez não é.
Então o Bolsonaro foi tentar falar, olha, eu estou sendo democrata, e aí ele pediu e implorou para que não tenha perseguição contra ele. Não vai ter perseguição contra o Bolsonaro. Ele vai pagar pelos crimes que ele, adivinha, cometeu. É isso que vai acontecer. E nós aqui vamos lutar, e nós vamos dar muita risada, viu? Mas muita, muita risada a gente vai dar. O dia que o Lula ganhou a eleição foi uma grande comemoração, porque o Lula ganhou, 2 porque a gente finalmente viu que esse pesadelo tá acabando, que o que torna um pesadelo é quando você já deve ter tido pesadelo na sua vida. Você não sabe que é pesadelo. Você tá lá, você tá dormindo, né? Você não sabe que você tá dormindo, você não sabe que é um pesadelo e você não sabe quando acaba e nem como acaba. Então o governo Bolsonaro era um pesadelo, que a gente não sabia como, quando vai acabar, não sabia de nada. Agora não. A gente sabe, ó, no máximo 1º de janeiro, pode ser antes, mas no máximo 1º de janeiro, acabou. O que a gente tá é aquilo, você já teve pesadelo, e aí no meio da noite você pensa, pô, caramba, é um sonho, eu tô dormindo, pô, não, isso não é vida real. Aquele tempinho entre você perceber isso e você acordar, é o que a gente tá aqui nesse momento. Então foi muito bom. Mas o que eu vou comemorar também muito vai ser a prisão do Bolsonaro. Não vai ter anistia não, viu? Não vai ter anistia, eu vou falar. O Alexandre de Moraes, tem alguns outros ministros, se precisar, eles vão com tudo pra cima do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele também percebeu o seguinte, vários caciques do Centrão já estão acenando para o Lula. O Ciro Nogueira chamou o Lula de presidente. Ciro Nogueira, ele é dono do Partido Progressista. O Partido Progressista elegeu 45 deputados. Ciro Nogueira vai tratar da transição com a Gleisi Hoffmann e com o Lula e com o Alckmin. Sabe o que o Ciro Nogueira vai fazer nos próximos 60 dias, até o fim do ano? O Ciro Nogueira vai bajular o Lula, a Gleisi, o Alckmin, falar, não, Gleisi, o Alckmin, o Lula, desculpa, eu com o Bolsonaro, aquilo foi um momento ruim da minha vida, eu quero voltar para vocês. Eu era feliz quando eu estava com vocês, no governo Lula e Dilma que eu era feliz. Bolsonaro foi um tempo ruim da minha vida, esquece isso, passou, é passado, vamos agora focar juntos aqui, juntos, é isso. O Ciro Nogueira, quando ele viu que vai ter a transição, ele correu para ser o cara da transição, para ele estar em contato direto com o PT durante esses 2 meses. Para quê? Para ele ver se consegue organizar alguma coisa, se consegue ir lá com uma cumbuca. Lula, Lula, é o que eu falei para você. Mas olha, o Bolsonaro vai ser traído na cara dura, e ele sabe, o Bolsonaro, ele sabe. Ele sabe, tanto é que o Bolsonaro saiu, depois o Ciro Nogueira fez o discurso lá. É isso. Então o Bolsonaro, ele tá vendo o cacife político dele derreter muito rápido. Ele tá vendo muita gente. Eu cometi um erro aqui outro dia. Eu falei, ó, tem gente que não atende a ligação do Bolsonaro. Atende, mas não atende a solicitação. Então o Bolsonaro, alguém liga, fala para deputado, ó, preciso disso, disso e disso. Deputado, não dá. Não, hoje não tá dando, hoje não tá dando. Aí outro, senador, preciso disso, disso. Não. Já não atendem mais solicitação nenhuma do Bolsonaro. Então, Bolsonaro hoje é um presidente decorativo. Decorativo mesmo, que ele não trabalha. Então, o Brasil hoje está completamente sem comando. O único comando que vem lá de cima é para os vagabundos da PRF. Não são todos. Para a ala vagabunda da PRF, para deixar os manifestantes fazerem o que quiserem. Só que o Bolsonaro está dando tiro no pé. Os locais mais afetados são justamente onde ele ganhou a eleição. O povo que votou no Bolsonaro é que está sofrendo mais hoje. É isso. Falou.